Prezados estudantes do curso de farmácia na disciplina de Química Aplicada, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando, independente do horário. Hoje nós vamos finalizar os conteúdos antes da avaliação institucional, vai do dia 3 ao dia 17 de abril, e a gente vai se debruçar agora sobre a parte mais legal do estudo em química orgânica. É a parte em que a gente trata de entender as aplicações das funções orgânicas, né? A gente chegou a ver na parte de hidrocarbonetos as aplicações dos hidrocarbonetos, mas em relação às funções orgânicas, elas encontram muito mais aplicações, inclusive, tá? Muito mais aplicações diversas, melhor falando, tá? E é isso que a gente vai estudar hoje. Portanto, o objetivo que a gente tem é ter as habilidades para identificar as funções orgânicas oxigenadas em moléculas complexas. Isso daí a gente já vem trabalhando desde a última lista de exercícios. E as competências necessárias para apontar as principais aplicações das funções orgânicas oxigenadas. Ou seja, provavelmente, no que vai ser a avaliação institucional de vocês, vocês devem trabalhar esse aspecto das aplicações que as funções orgânicas oxigenadas têm, cada qual, né, no seu contexto. Relembrando que as principais funções orgânicas oxigenadas que nós vimos são álcoois, fenóis, éteres, aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e derivados de ácidos carboxílicos, não é verdade? Portanto, a gente vai dar uma olhada agora em quais são as principais aplicações de cada um desses tipos de substâncias, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade, tá? Só um probleminha aqui, mas a gente vai continuar agora. A gente estava falando de quais são as substâncias sobre as quais nós nos debruçamos nas funções orgânicas oxigenadas. A gente falou de álcoois, de fenóis, de éteres, de aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos e derivados de ácidos carboxílicos. Em que nós entendemos a definição de cada uma dessas classes de substâncias, o que caracteriza um álcool, um fenol, um aldeído, como que a gente classifica e como que a gente dá um nome. Agora a gente vai se debruçar sobre as aplicações desses caras, tudo bem? Então vamos começar pelas principais aplicações dos álcoois, pessoal. Os álcoois de cadeia curta, eles são muito utilizados como solvente. O que é um solvente, né? Solvente, como a gente já viu, é a substância que a gente utiliza para dissolver uma outra substância em uma solução, né? Nesse caso, eles são utilizados como solventes quando os solutos se tratam de substâncias orgânicas, afinal, eles são solventes orgânicos. E como a gente viu na parte de soluções, soluto polar dissolve soluto polar e soluto apolar dissolve soluto apolar. Nesse caso, que a gente está falando de substâncias orgânicas, solventes orgânicos tendem, portanto, a dissolver solutos orgânicos. Bom, o metanol é um álcool muito utilizado como solvente na indústria, porém, ele é muito tóxico. Por isso, sempre em qualquer processo em que se deseja utilizar um álcool como solvente, sempre se evita ao máximo a utilização do metanol. Como vocês estão vendo aqui, tem programas que indicam a toxicidade, inclusive a flamabilidade, né, dessa substância. Portanto, a principal aplicação do metanol é como solvente. Em relação ao etanol, também é muito utilizado como solvente, mas, de fato,
uma das principais aplicações dessa substância que a gente mais reconhece no cotidiano é como combustível, né? Ou seja, aquele álcool que a gente coloca na bomba de combustível, né? É o etanol. Porém, o etanol tem muito mais aplicações do que ser só utilizado como solvente e como combustível. Porque, na verdade, em geral, os álcools são também muito utilizados como agente antisséptico, agente desinfetante e até mesmo como antídoto em acontecimento de intoxicações. Então, por exemplo, pode-se utilizar o etanol para desinfecção local, antes da picada de uma agulha, ou seja, você vai receber a injeção de uma determinada vacina ou algum medicamento. O que você faz? Você aplicar a agulha direto, pode acontecer de a região em que você vai receber a picada, a agulhada, já contaminada, né, com bactérias, etc. E aí, o que vai acontecer? Se você receber a agulha direto, aquelas bactérias vão entrar junto com a agulha. Pode entrar na corrente sanguínea direto, pode entrar no músculo direto, no tecido subcutâneo. Portanto, tem que desinfectar aquele local antes. Para isso se utiliza o álcool, o etanol. Porque o etanol vai tender a matar esses micro-organismos que estão naquela região. Além disso, alguns enxaguantes bucais também têm etanol na sua fórmula justamente por causa disso. Hoje em dia, bem menos, né? Mas grande parte dos enxaguantes há uns anos atrás continham álcool, né? Esse álcool era o etanol. Por quê? Pelo mesmo fato. Essa substância tende a matar micro-organismos que, nesse caso, estavam presentes na boca. Tudo bem? Além disso, o etanol pode ser aplicado como antídoto à intoxicação por etilenoglicol. Etilenoglicol, que todo mundo que esteve acompanhando o noticiário no começo do ano, era uma das classes de substâncias que foram contaminantes numa cerveja de uma determinada marca lá em Minas Gerais, que acabou causando uma intoxicação em um nível muito grande, né? E no procedimento de desintoxicação por etilenoglicol, que era a classe de substâncias que estavam presentes, que causaram essa intoxicação, se utiliza o etanol como agente que vai carregar o etilenoglicol que está presente circulando no sangue para ser metabolizado provavelmente no fígado, né? Então, essa é outra aplicação do etanol, além das aplicações como antisséptico e desinfetante. Tudo bem? Ele é utilizado como antídoto à intoxicação por outras substâncias orgânicas em muitos casos. Além disso, o etanol está inclusive na lista de medicamentos essenciais da OMS, justamente pelo fato de ser um importante desinfetante. Inclusive, a formulação mais importante que a gente tem notado nos últimos tempos, que contém o etanol, é o gel desinfetante, né? Por quê? Por essa capacidade de, a uma determinada concentração, ser muito nocivo a bactérias, vírus e outros micro-organismos. Beleza? Porém, a gente utiliza o etanol somente como solvente, combustível, antídoto, desinfetante? Não, na verdade, o etanol está muito presente no cotidiano também, por meio das bebidas alcoólicas, né? E como que acontece, como que é a toxicocinética dessa substância, né, do etanol que está presente nas bebidas alcoólicas no nosso organismo? Aí vem a parte que todo mundo que bebe, né, tem interesse em saber, né? O que acontece é o seguinte, gente. O processo que ocorre no micro-organismo segue essas 4 principais etapas: absorção,
distribuição, metabolismo e eliminação. Então, o que vai acontecer em relação a como que o corpo lida com essa substância quando você ingere, né? Na forma de bebidas alcoólicas, por exemplo? O que acontece é o seguinte, a gente tem que levar em conta que o etanol é uma substância que tem baixa massa molecular e é hidrossolúvel. O que significa ele ter baixa massa molecular? Significa que ele tem poucos átomos na sua molécula e esses átomos são leves. A gente viu que o etanol ele tem 2 átomos de carbono, 1 átomo de oxigênio, 6 átomos de hidrogênio, ou seja, vai ter uma massa molecular relativamente baixa. Então, o que significa? A substância leve, né, em relação a outras substâncias, como, por exemplo, proteínas, como, por exemplo, açúcares, etc. Portanto, a absorção dessa substância no organismo é rápida. E, além disso, o que interfere muito na rapidez dessa absorção é o fato de ser hidrossolúvel. O que é hidrossolúvel? É uma substância que dissolve em água. E o etanol dissolve em água. Mas ele dissolve em água por quê? A gente viu que o que caracteriza um álcool é a presença da hidroxila na cadeia carbônica. Uma cadeia carbônica pendurada num carbono saturado, certo? Então, essa hidroxila, OH, ela é justamente a parte da molécula que contém uma maior densidade eletrônica, ou seja, a parte da molécula que tem a carga parcial negativa da molécula, certo? E a gente viu em sala que na água H2O, o oxigênio contém também a carga parcial negativa e os hidrogênios contêm a carga parcial positiva. O que vai acontecer? O oxigênio da hidroxila do álcool, que tem a carga negativa, vai tender a se aproximar dos prótons, ou melhor dizendo, dos hidrogênios da água que contém a carga parcial positiva, entendeu? Ou seja, a carga parcial negativa do álcool vai tender a se aproximar da carga parcial positiva do hidrogênio da água. Isso que torna um álcool hidrossolúvel, beleza? Em função disso, a baixa massa molecular e por ser hidrossolúvel, em torno de 20% da absorção acontece já no estômago, certo? Diferentemente de outras substâncias mais complexas, que a absorção demora bastante e vai tender a acontecer quase 100% no intestino, não. No caso do álcool, do etanol, uma parte significativa da absorção já acontece no estômago. Os outros 80% acontecem no intestino. É justamente por isso que a presença de alimentos no estômago retarda a absorção do álcool. Ou seja, toda aquela história de fulano bebeu de estômago vazio e tal, realmente é verdade. Mas significa que você comer antes de beber vai impedir que você tenha os efeitos do álcool? Não. Só vai retardar o efeito. Ou seja, a pessoa ingeriu o alimento está no estômago, e depois vai ingerir álcool, o que acontece? Aquele álcool vai demorar mais a ser absorvido no estômago. Mas depois que o alimento passar, ele vai ser absorvido sim. Ou seja, é um engano, inclusive, né? Muita gente acha que vai diminuir o efeito do álcool por ter comido antes. Na verdade, ele só vai retardar, ou seja, o porre só vai demorar um pouco mais para chegar se tiver bebido em grande quantidade, né? Bom, além disso, a gente falou aqui da parte da absorção, né? A absorção que é rápida, acontece parte no estômago, a maior parte no intestino. Porém, vamos falar agora da distribuição, certo? Uma vez que a substância é absorvida, ela é distribuída rapidamente pela corrente sanguínea, né? E aí, uma vez que ela vai entrar diretamente na corrente sanguínea e ser distribuída para todas as outras partes, né, do organismo, ela vai chegar diretamente ao sistema nervoso central, né? E
aí sim vai causar todos os efeitos positivos e negativos da substância. Agora, falando do metabolismo, a gente também já conhece que o metabolismo acontece no fígado. E a principal enzima que atua no metabolismo do álcool é a álcool desidrogenase, tudo bem? É uma enzima que pega a molécula de álcool e catalisa a oxidação dessa molécula de etanol a etanal, ou seja, o que inicialmente é álcool vai passar a ser metabolizado para aldeído, beleza? Então, esse aldeído, o etanal, aldeído como a gente olha aqui para o sufixo, né? Aldeído. Esse aldeído, assim como outros aldeídos, podem formar adutos. O que são adutos? São moléculas que se juntam e formam um complexo estável. Esses aldeídos formam adutos estáveis com proteínas que, por sua vez, provocam respostas pró-inflamatórias e pró-fibrogênicas, ou seja, vai provocar uma lesão hepática. Né? E aí o que acontece? Significa que toda vez que você ingerir álcool vai ter essa resposta? Significa. Porém, todo mundo sabe que o organismo ele atua para atenuar esses efeitos e se livrar dessa lesão. Só que o que acontece? Quanto em maior quantidade e com maior frequência o organismo tiver que lidar com essa resposta pró-inflamatória e pró-fibrogênica, mais incapaz ele vai ser de lidar com essas lesões hepáticas. E aí que vai acontecer todos os efeitos negativos do álcool diretamente, né, para o organismo, como esteatose hepática, né, que é o acúmulo de gordura no fígado, como em níveis mais graves fibrose e evolução para quadros graves, né, no quadros hepáticos graves como a cirrose. Né? Finalmente, detalhe, né? Esse processo da alcodesidrogenase de transformar álcool em aldeído produz 7,1 quilocaloria por grama de energia, ou seja, cada grama de álcool que precisa ser metabolizado vai produzir 7,1 quilocaloria, ou seja, essa energia vai ser armazenada de alguma forma. Provavelmente, né, de acordo com o nível de atividade física do indivíduo, de acordo com o nível de atividade física, etc., vai ser metabolizado e se tornar gordura, né? Ou seja, engana-se quem acha que só quem ingere bebida fermentada, como vinho, principalmente cerveja, que vai adquirir essa barriguinha de cerveja. Quem está bebendo destilado achando que não vai ficar gordinho, está muito errado. Porque, independente da fonte, se é um destilado ou um fermentado, sempre vai ter essa produção de energia que vai ser armazenada na forma de gordura. Finalmente, em relação à cinética de eliminação do sangue, é constante a uma taxa aproximada de 0,1 grama por quilograma, ou seja, para um adulto médio, a faixa de metabólise de eliminação do sangue vai ser de 10 ml por hora. Significa que cada 2 latas de cerveja, por exemplo, que o indivíduo toma, vai levar 2 horas, vai levar 1 hora para ser eliminado aquele álcool ingerido do sangue. Então, entendidas as principais aplicações dos álcools, vamos olhar agora para as principais aplicações dos fenóis. Bom, o fenol comum, ou seja, aquele benzeno tá ligado com a hidroxila, já foi utilizado como importante desinfetante de instrumentos cirúrgicos.
Porém, ele é muito tóxico e irritante para a pele e foi substituído por outros bactericidas. Então, também boa parte de vocês já estudaram nas disciplinas básicas de saúde que um dos principais problemas que existiam nos tratamentos e nos procedimentos médicos hospitalares nos séculos antes do século XIX eram as infecções, né? Porque justamente não se tinha um conhecimento de que substâncias se podiam utilizar para impedir que instrumentos ficassem contaminados e etc. Uma das primeiras substâncias que se descobriu que poderiam conter essas infecções, poderiam, melhor dizendo, conter a contaminação e, por consequência, conter as infecções, foi o fenol. Porém, como está dizendo aqui, né, o fenol ele é tóxico e irritante. Por isso, à medida que a química foi evoluindo, outras substâncias foram descobertas e são utilizadas. Por exemplo, hoje, utilizam outras substâncias, como o 4-hexil-resorcinol, é esse cara aqui, e o hexaclorofeno, esse outro cara aqui. Ambos, como vocês estão vendo, têm a função fenol, ó, a hidroxila ligada no núcleo aromático, hidroxila ligada no núcleo aromático, beleza? Mas tem menos toxicidade que o fenol, menos toxicidade, claro, para os seres humanos. Além disso, pessoal, todo mundo já se deparou. Eita, brincadeira. O cachorro vai dar aula também. Então, a gente já viu que outras aplicações de fenóis estão na agricultura, né? Na agropecuária, outro desinfetante muito utilizado é a creolina. Na verdade, não é uma substância, mas uma mistura de fenóis, ou melhor dizendo, cresóis. O que é um cresol? Cresol nada mais é que um fenol que tem um grupo metil pendurado, ou seja, isso aqui ó, é um cresol. Por quê? É um fenol, porque tem hidroxila pendurado no núcleo aromático, mas tem a ramificação metil também. Então a gente chama isso de cresol. Isso aqui também é um cresol. Isso aqui também é um cresol. E a creolina, portanto, é uma mistura do ortocresol, olha aqui, ó, o metil na posição orto, metacresol, o metil na posição meta, e o paracresol, o metil na posição para. É muito usado para tratamento de... Era, melhor dizendo, é muito utilizado para tratamento de vermes, né, em animais de maior porte, né, bicheira, essas coisas, porque ele é muito tóxico para micro-organismos, né, para parasitas, infecções bacterianas cutâneas, etc. Né? Vamos falar agora das principais aplicações dos éteres, pessoal. Bom, o éter comum, que é o etoxetano, é vendido em drogarias e é utilizado como anestésico local. Tem uma função semelhante ao do etanol que a gente viu na aplicação de agulha, não é verdade? Só que no caso, por um lado, o álcool ele serve como um desinfetante local, o éter funciona como um anestésico local. Ou seja, é preciso aplicar uma agulha de maior calibre, por exemplo, numa aplicação intramuscular, pode-se utilizar um pouco de éter que vai diminuir a sensibilidade da pele ao aplicar aquela agulha. Tudo bem? Bom, além disso, os éteres, justamente, principalmente o éter comum, são muito empregados na extração de óleos, gorduras, essências, perfumes, de fontes vegetais e animais. O que vai acontecer quando vocês forem à disciplina de farmacognosia? Vai acontecer de vocês trabalharem em práticas de extração de princípios ativos de matéria-prima vegetal. Ou seja, você vai extrair cafeína da folha do chá preto, por exemplo. Então, o solvente que é utilizado nesse procedimento de extração, que é um procedimento de extração semelhante a esse aqui, que é feito
nesse equipamento, que nós chamamos de Soxhlet, é um éter, beleza? Vamos falar agora das principais aplicações dos aldeídos, tudo bem? A principal aplicação que a gente vê do aldeído é na forma do metanol. O metanol é comercializado com o nome de formol. Todo mundo sabe que formol é a substância utilizada na conservação de cadáveres e peças anatômicas. Ou seja, todo mundo que fez laboratório de anatomia e outras disciplinas viu órgãos conservados, por exemplo. Lá, que substância que a gente utiliza nessa conservação? É o formol. E o que é o formol? O formol é um aldeído, beleza? Ele é só o nome comercial do metanol. Tudo bem? Além disso, como a gente já mencionou, o etanol, que é um produto da metabólise do etanol, que é ingerido nas bebidas alcoólicas, é justamente aquela substância que é um dos principais causadores da ressaca. Então, alta sensibilidade à luz, enjoo, dor de cabeça, é tudo reação do organismo à alta concentração de etanol no sangue, que é um aldeído. Em relação às cetonas, a propandoizona, que a gente conhece pelo nome de acetona, é muito utilizada como solvente também na extração de óleos de semente, beleza? Além disso, é muito utilizado como solvente em procedimentos estéticos, né? Por exemplo, remoção de esmalte, que é feito com acetona, porque é uma substância capaz de dissolver solutos orgânicos, beleza? Falando agora das principais aplicações dos ácidos carboxílicos, gente, o ácido etanóico, também chamado de ácido acético, está presente no vinagre. Então, qual que é o principal componente do vinagre? É o ácido acético. Nada mais é que o outro nome do ácido etanóico, como nós já vimos em aulas anteriores. Em relação à questão de sabor de vinagre, nós vamos entender daqui a pouco como que isso pode ser feito, como pode se adicionar o sabor a um vinagre, tá? Assim como a qualquer outro produto alimentício. Bom, além disso, em geral, os ácidos carboxílicos estão presentes na forma de óleos e gorduras. Então, gente, todo tipo de óleo vegetal, óleo de fonte animal, gordura, nada mais são do que ácidos carboxílicos, beleza? E o que vai diferenciar um óleo de uma gordura? Em geral, os óleos nada mais são do que ácidos carboxílicos que contêm cadeias carbônicas insaturadas, tudo bem? Então é normal que nos óleos nós contenhamos ácidos carboxílicos de cadeia carbônica insaturada. E as gorduras nada mais são do que ácidos carboxílicos cuja cadeia carbônica é saturada, beleza? Então se pergunta, pô, por que que mais saudável ingerir manteiga do que margarina? Justamente por isso. Na maior parte, né, dos casos, as margarinas, além de serem gorduras insaturadas, são de difícil metabólise no organismo. Elas constituem ainda ácidos carboxílicos do tipo trans, em grande parte, que a gente vai ver que mal que isso pode causar mais futuramente, quando a gente for entender a questão da isomeria. Mas a margarina, como eu falei, por ser feita a partir de óleos vegetais, contém principalmente ácidos carboxílicos de cadeia insaturada. A manteiga, por ser feita a partir de gordura animal, e gordura, como eu falei, é composta de cadeia carbônica saturada, é feita
de ácidos carboxílicos de cadeia carbônica saturada. Por isso que, em grande parte, as manteigas são preferíveis às margarinas em relação ao que é mais saudável ingerir. Tudo bem? Porque margarina é feita de gordura animal que é ácido carboxílico de cadeia saturada. A manteiga. A margarina, por outro lado, é feita de óleo vegetal, portanto, de ácidos carboxílicos de cadeia insaturada. Beleza? Além disso, outra aplicação de ácido carboxílico é o ácido paraminobenzoico, que a gente chama de PABA. Né? É só uma sigla para paraminobenzoico. Paraminic Benzoic Acid, que foi muito utilizado, né, em décadas passadas como um protetor solar. Hoje em dia ele é muito vendido na forma de suplemento alimentar, fortalecimento dos fios de cabelo. Né? Aliás, falando em protetor solar, é importante dar um exemplo aqui, fugindo um pouco da aula. O que significa, por exemplo, a medida da eficácia de um protetor solar? A gente sempre dá essa medida em FPS. FPS que significa fator de proteção solar. O que é o fator de proteção solar? Se você se depara com um produto que tem o fator de proteção solar 30, o que isso significa? O que significa essa medida? Isso significa que a exposição que você vai ter com aquele protetor durante 1 hora equivale à exposição sem protetor por 30 horas. Ou seja, você está coberto com aquele protetor durante 1 hora equivale a você estar descoberto por 30 horas. Ou seja, é uma medida da qualidade do bloqueio que aquela substância vai ter à radiação ultravioleta. Beleza? Então, esse é outro exemplo de aplicação de ácido carboxílico. Finalmente, vamos falar de derivados de ácidos carboxílicos. Vamos falar dos sais orgânicos. Quer saber a principal aplicação de um sal orgânico, e a mais presente no cotidiano, é essa daqui, ó. Sabonetes e sabões. Sabonetes e sabões nada mais são do que sais orgânicos. Geralmente sais orgânicos em que o cátion é o sódio. Então, alguém que já deve ter se interessado por fazer sabão em casa vai perceber que se faz sabão a partir, por exemplo, de óleo e soda cáustica. A gente viu na penúltima aula, na antepenúltima, melhor dizendo, que um sal orgânico ele é produzido a partir de quê? De um ácido carboxílico e uma base. Essa base pode ser a soda cáustica. Ou seja, ácido carboxílico do óleo mais a soda cáustica vai produzir o quê? Um ácido orgânico. Esse ácido orgânico é o quê? Nada mais é que o principal componente de sabões e sabonetes. Beleza? Então é isso. Essa é uma das principais aplicações dos sais orgânicos. Em relação aos ésteres, pessoal, uma das principais formas que a gente observa os éteres no nosso cotidiano é na forma de triglicerídeos. O que são os triglicerídeos? Nada mais são que triésteres de glicerol, certo? Eles são formadores de óleos e gorduras e nutrientes indispensáveis na alimentação humana, certo? A gente sabe que esse tipo de nutriente tem que ter um controle no organismo para que não cause efeitos negativos, mas eles têm que estar na nossa alimentação, tudo bem? Então, o que significa o triglicerídeo ser um triéster de glicerol? Gente, o glicerol, essa substância aqui, ó, como vocês estão vendo, ó, é uma cadeia carbônica que tem 1, 2, 3 hidroxilas. Então, essa cadeia que tem 1, 2, 3 hidroxilas, a gente chama de triol. Né? A gente viu isso na parte de álcoois. Esse triol, a gente dá o nome específico de a gente dá um nome específico de glicerol, beleza? Ou glicerina, a mesma coisa, certo? Então, o que acontece se
ao invés desses hidrogênios, das hidroxilas da glicerina, nós tivermos uma parte da carboxila junto com outra cadeia carbônica. A gente vai ter, ó, essa fórmula estrutural, em que a gente tem 1, 2, 3 ésteres. Estão vendo? Lembra que um éster é uma carboxila em que de um lado tinha uma cadeia carbônica e do outro lado tinha outra? É o que a gente está vendo. Ó. De um lado é uma cadeia carbônica, do outro lado outra. Do lado a cadeia carbônica, do outro lado outra. De um lado a cadeia, do outro outro. Então, isso aqui é a função éster, isso aqui também, isso aqui também. Por isso que a gente chama isso de triéster, certo? E o que vai acontecer? Aquela situação que eu falei, de dependendo do tipo de cadeia carbônica que tiver aqui desse lado direito, a gente tem um óleo ou uma gordura. Geralmente as gorduras, só quando essas cadeias carbônicas forem saturadas, e um óleo se essas cadeias carbônicas forem insaturadas, certo? Portanto, os triglicerídeos são triésteres, ou seja, um tipo de éster, que estão muito presentes na nossa alimentação. Beleza? Além disso, gente, os ésteres nada mais são do que os flavores que a gente observa na natureza. Beleza? O que é um flavor? Flavor é aquela substância que provoca sensação de paladar e olfato, ou seja, quando você sente ao mesmo tempo o cheiro e o sabor. Portanto, o flavor que a gente sente na maçã nada mais é que um éster que a gente chama de acetato de etila, beleza? Acetato, como a gente está vendo aqui, ó, porque tem 2 carbonos aqui do lado esquerdo, e etila porque tem 2 carbonos aqui do lado direito, beleza? Podia ser muito bem chamado de etanoato de etila, dando o mesmo, como a gente já falou. O flavor que a gente sente, aquele cheiro e sabor da banana, nada mais é que esse éster aqui, o acetato de isopentila. Da laranja é o acetato de octila. Do abacaxi é o butanato de etila, esse aqui. E do morango é o butanoato de butila. Aí alguém se perguntou alguma vez, pô, como é que são feitas aqueles sabores artificiais de frutas? Eles são feitos justamente sabendo que o flavor de cada uma dessas frutas nada mais é do que um éster. Então, se for possível fazer esse éster em laboratório, você não precisa ficar tirando a essência da maçã, da banana, da laranja, do abacaxi para fazer o produto. Basta você fazer o produto em laboratório, sintetizar aquele éster em laboratório. É dessa forma que são feitos os sabores artificiais de morango, abacaxi, laranja, que a gente observa nos sucos que são produzidos, né? Aqueles sucos que se vendem na forma de sachê com um pozinho dentro. Eles não foram tirados da fruta, eles foram produzidos em laboratório, sabendo que esse aqui é o flavor específico de cada fruta. Ou seja, um éster. Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que todo mundo tenha acompanhado até o final, porque isso também é conteúdo que vai constar na nossa avaliação institucional. E é isso. Parabéns para todo mundo que está fazendo um esforço para acompanhar as aulas. Como eu sempre vou reforçando, o pessoal tem sido guerreiro nesse período. E tenham todos um ótimo estudo. E continuo reforçando que todos os canais estão abertos para tirar dúvidas, seja o, por e-mail, Google Classroom, WhatsApp. Então, é isso, pessoal. Bom estudo, bom feriado, bom fim de semana. Até a próxima.